primeiros socorros. Na última aula, nós começamos a trabalhar com o ABCDE dos primeiros socorros. A gente também tem, na possibilidade em que há grande hemorragias, a gente chama de XABCDE, então, porque o X, primeiramente, você vai conter, né, tentar conter essa hemorragia, e depois você vai começar a seguir o ABCDE. O A, então, abertura das vias aéreas. O B, então, verificar a respiração. O C, verificar a circulação. D, então, é uma avaliação neurológica. E nós estávamos trabalhando a letra D. Então, na última aula, nós trabalhamos o que fazer em casos de convulsões. E agora, então, nós vamos continuar falando sobre a letra D, então, no caso, né, da avaliação neurológica, então, no caso da pessoa estar em uma situação de desmaio, tá? Então, o que seria o desmaio? O desmaio é a perda súbita, temporária e repentina da consciência, devido, então, à diminuição da oxigenação do sangue, né, que ele vai reagir. Então, quando chegar ao cérebro, então, esse sangue com pouco oxigênio, o nosso organismo, então, ele vai reagir com uma falta, né, de força muscular, que vai causar a queda do corpo e, em alguns casos, a perda da consciência, tá? Então, existem condutas a serem seguidas quando se verifica que tem uma vítima em situação de desmaio, tá? Essa vítima, ela pode estar acordada, então, consciente, ou ela pode estar inconsciente, tá? E o que a gente vai fazer, então, quando essa vítima, no caso o socorrista, né, o que ele vai fazer quando ele encontrar a vítima acordada, consciente? Então, ele vai sentá-la em uma cadeira ou algum outro local semelhante, tá? Curvá-la para a frente, tá? E vai baixar a cabeça dessa vítima, colocando-a entre as pernas e pressionar um pouquinho a cabeça para baixo, tá? Manter a cabeça mais baixa que os joelhos, certo? Fazê-la respirar profundamente até que o mal-estar passe. Eu já vou mostrar para vocês uma figura desta posição, tá? Deixa eu ver aqui. Se a vítima estiver inconsciente, então, se a vítima estiver, né, que você percebe que ela está inconsciente, que ela não está respondendo a nenhum estímulo. Então, nessa situação, o socorrista, ele deve posicionar, então, o acidentado deitado, colocando a sua cabeça e ombros em uma posição mais baixa em relação ao restante do corpo. Ou seja, ele vai elevar, então, as pernas, né, e os pés da vítima, tá? Vai afrouxar a sua roupa, principalmente se a pessoa estiver com golas, né, com gravatas, percebe que está com alguma roupa muito apertada, tá? Então, vai afrouxar isso para melhorar, né, a respiração. Se perceber que a pessoa está com vômito, então, lembram de lateralizar, né, que a gente já aprendeu a técnica de lateralização, então vai virar essa cabeça para o lado, né, para que esse vômito ele saia, então para evitar uma situação, né, de sufocamento, de engasgamento, tá? E se o desmaio ele durar mais que 2 minutos, que a pessoa não reagir, deve-se agasalhar essa vítima e chamar o socorro especializado, tá? Então, aqui, eu trouxe a imagem para vocês. Então, a primeira aqui na cadeira, onde a gente observa uma pessoa, então, que ela está consciente, vai posicionar ela nessa posição, com a cabeça baixada, tá? Abaixo dos joelhos. E no caso de a pessoa ela estar inconsciente, então, ela vai ser deitada. Aqui, essa imagem, até ela não é tão sugestiva, né? Que o ideal é que se eleve bem mais as pernas, né? E os pés de uma pessoa em situação de desmaio inconsciente, né? E outra coisa também é virar, então, a cabeça dela para um dos lados, né? No caso de vômito, alguma secreção, para que ela não se engasgue, tá? E já vamos responder questão, né? Então, é uma questão de 2023, Prefeitura de Vila Valério, Espírito Santo. Ainda, sobre o tema primeiros socorros, no caso de desmaio, qual procedimento não deverá ser realizado? Quando aparece um não na prova de vocês, já vai lá e circula, tá? Que é para vocês encontrar a alternativa errada, tá?
Vamos lá, avaliar o ABC da reanimação, que consiste em checar vias aéreas, o A, vias aéreas, B, respiração, C, circulação. Ok, essa aqui está correta. Manter a tranquilidade e afastar os curiosos, sim, isso a gente já viu, né, quando a gente se depara com uma situação, né, que necessite de primeiros socorros, né, isso também, né, sempre afastar as pessoas, os curiosos, principalmente, né, e se manter calmo para atender a vítima. Colocar a pessoa deitada, de costas no chão, com as pernas mais elevadas que o corpo. Sim, essa também é um procedimento que pode ser realizado. Oferecer álcool ou amoníaco para cheirar? Não, né, gente? Em nenhuma possibilidade se vai oferecer qualquer outra coisa para a pessoa, né, cheirar. A gente sabe que muitas dessas que eles colocam, muitas alternativas, vêm desses conhecimentos populares, que as pessoas fazem em casa e tal, mas não é o ideal, tá, gente? Aqui a gente está estudando o que é o correto, tá? Então, em nenhuma possibilidade você vai levar alguma coisa para a pessoa cheirar para que ela desperte, tá? Então, sim, é a alternativa D, que o nosso colega já colocou ali no chat, tá? E sempre lembram essa dica da professora. Sempre que pedir a incorreta ou não, vocês vão lá e circulem. Isso ajuda muito na hora para encontrar a alternativa, tá? Então, questão 12, letra D. Agora a gente já estudou o A, o B, o C, o D. Agora nós vamos para a avaliação primária E, tá? A avaliação primária E, ela consiste em manter a vítima aquecida. Por quê? Porque você realizou alguns procedimentos, você às vezes movimentou essa vítima, colocou ela lateralizada, dependendo da situação, foi necessário afrouxar, né, as roupas, tá? Para ela respirar melhor, ou foi necessário, por exemplo, você colocar algumas compressas, no caso da pessoa ela estar com hemorragia, às vezes foi necessário rasgar alguma parte da roupa dessa vítima, tá? Então, assim, e na busca, então, que você vai procurar essas lesões críticas, quando a pessoa estiver com múltiplas fraturas e tal, vocês podem observar que às vezes a pessoa está tendo muita perda sanguínea, e conforme a pessoa ela vai perdendo sangue, ela vai sentir mais frio. Então, assim, é necessário você manter essa pessoa aquecida. Então, você vai manter ela aquecida com o que no caso o socorrista tiver disponível no momento. Às vezes pode ser um casaco, pode ser peças de roupas e tal, até a chegada do socorro, tá? Então, é a avaliação primária E, que é após você retirar, então, essas vestes, observar lesões, deformidades, tá? Que costumam causar muitas perdas sanguíneas, que podem gerar, então, estados de hipotensão, pressão baixa, você vai manter essa pessoa aquecida, prevenindo, então, uma hipotermia, tá? Até a chegada, então, do socorro especializado. Isso consiste a letra E. E agora vocês já viram que a gente já passou por todo o ABCDE dos primeiros socorros, tá? Então, o X, que eu quero que vocês sempre lembram, que caso alguma questão cobre isso, que é quando tiver hemorragias externas graves, primeiramente é conter as hemorragias, tá? Depois, você vai começar com o A, então, que é a abertura da permeabilidade das vias aéreas, tá? Ficar atento a traumas de face, tá? O B, então, que é avaliar a respiração, que o padrão respiratório pode estar alterado, a pessoa pode entrar em parada cardiorrespiratória, vai ser necessário realizar manobras de reanimação, tá? Que a gente já estudou isso na última aula, tá? Então, lembrando que o ciclo do RCP, então, são 2 ventilações e 30 compressões, tá? E essas compressões, então, em uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto, tá? Que a gente já estudou isso também, certo? O C, então, é de circulação e das hemorragias, então, aquelas hemorragias que não são tão extremas, que você vai verificar após, quando você estiver no C, quando você talvez movimentar essa vítima, verificar que tem algum tipo de hemorragia, tá? Que vai fazer as compressas, tá? A letra D, então, do estado neurológico, tá? Que é observar alterações de comportamento, se está orientado, confuso, sonolento, agitado, tá? Se a pessoa está convulsionando, se ela está em uma situação de desmaio, tá? E o E, então, é após retirar as vestes, então, se necessário, né, para verificar a presença de alguma hemorragia, alguma coisa, você vai prevenir a hipotermia, então, mantendo essa vítima aquecida, tá? Aqui tem um resumão de praticamente tudo que a gente estudou até aqui,
tá? Então, bem importante saber o que significa cada uma dessas letras, tá? Aqui é um resuminho, vocês viram? A gente tem muito mais informações nos slides, tá? Nas questões. E agora a gente vai passar para a próxima parte do edital de vocês, tá? Ah, falta aqui do trauma secundário, tá? Então, no trauma primário, a gente estudou o XABCDE, tá? E o trauma secundário, eu coloquei aqui, mas ele é muito, muito raramente cobrado em provas, tá? Mas a professora vai deixar aqui para vocês, que ele tem um mnemônico para lembrar, tá? Que é o SAMPLA, que depois que você já atendeu, que você realizou o A, B, C, D, E, você vai ficar, né, conversando com essa vítima e tal, e nessa conversa você vai tentar ter algumas informações que depois você pode passar para a equipe de socorro especializado quando ela chegar, tá? Mas isso você vai fazer somente se esse paciente, se essa vítima, ela não estiver mais correndo nenhum tipo de risco de vida, tá? Porque você vai pedindo para ela te falar quais que são os sintomas, o que ela está sentindo, né? Se ela tem algum tipo de alergias, tá? Às vezes as pessoas falam, ah, eu tenho alergia a tal medicamento, alguma coisa. Se a pessoa está em uso de algum tipo de medicamentos, qual que é o passado médico. Então, né, o socorrista, ele vai ficar ali pedindo essas informações e tal, e também como uma forma de trocando informações e também ocupando, né, de certa forma, essa vítima, porque ela está ali, às vezes, numa situação de dor, ela está angustiada, então, às vezes, o fato de alguém estar conversando com ela, mesmo que seja para essas informações, isso também ajuda a vítima a ficar mais tranquila, né? Você vai fazendo essas perguntas, mas de um modo que você deixe a vítima tranquila, que você esteja tranquilo, tá? Também vai perguntar se essa vítima, se ela ingeriu líquidos, alimentos, há quanto tempo, tá? Normalmente, quem faz isso é o socorro especializado, tá, pessoal? O evento prévio, então, a emergência, tá? O que aconteceu, se a vítima lembra como ocorreu o acidente, tá? Então, aqui é no trauma secundário, tá? E o trauma primário é o ABCDE, que a gente já estudou, certo? E agora nós vamos entrar, então, na outra parte do edital de vocês, que pede a parte dos primeiros socorros para queimaduras, no caso de fraturas, tá? E aí a gente vai estudar cada um desses tópicos, tá? Então, o que são queimaduras? Queimaduras são lesões produzidas no tecido de revestimento do organismo, ou seja, na nossa pele, tá? E os agentes causadores de queimaduras, eles podem ser físicos, químicos ou biológicos, tá? Então, físicos, nós temos a temperatura, tá? Nós temos a eletricidade, que também causa queimaduras. Nós temos a radiação, que causa queimaduras, tá? Nós temos também os químicos, que são os ácidos, as bases, tá? Álcool, enfim, né, essas substâncias que elas também em contato com a pele, às vezes com mucosas, óleos, enfim, vão causar queimaduras. Biológicos também, porque a gente tem alguns tipos de animais que também causam, então, queimaduras, né, essas irritações na pele, que nós temos, por exemplo, lagarta de fogo, água-viva, medusa, entre outros, né, animais que causam essas reações na nossa pele, tá? Então é bem importante a gente não lembrar somente da queimadura causada pelo fogo, tá? A gente aqui também é bem importante as queimaduras causadas pelos ácidos e pelas bases, tanto que essas queimaduras elas têm características específicas, que a gente até estuda isso em medicina legal, mas não é o caso aqui, tá? Mas que são queimaduras, certo? E as queimaduras, elas têm classificações, tá? Quanto à profundidade e quanto à extensão. Quanto à profundidade, elas são classificadas em 4 graus, tá? O primeiro grau, então, é aquele que vai atingir somente a epiderme, né, essa camada externa da nossa pele. E ela vai causar um vermelhidão, muito comum quando você encosta em uma panela quente, alguma coisa que vai causar esse eritema, às vezes aparece o termo eritema, tá? Que é essa vermelhidão da pele. Já a queimadura de segundo grau é aquela queimadura que ela vai ter bolhas, tá? Que também podem ser chamadas de flictenas, tá? Essas bolhas, então, elas vão ter um líquido, né, no seu interior, mas elas também vai ter a vermelhidão e mais as bolhas, tá? Já a queimadura de terceiro grau, ela vai atingir toda essa camada externa da epiderme, ela vai atingir
a outra camada da pele, que é a derme, né, mais internamente, e ainda pode atingir outros tecidos mais profundos, podendo chegar até os ossos, tá? Então, vai causar uma lesão bem mais extensa. E a de quarto grau, então, é aquela que vai causar a carbonização total dos tecidos, tá? Então, esse aqui eu vou mostrar para vocês aqui nas imagens. De primeiro, nós temos a de primeiro grau, que vocês conseguem observar que tem somente uma vermelhidão, tá? A de segundo grau, cadê o cursor? A de segundo grau aqui, que vocês podem ver que tem bolhas, tá? A de terceiro grau, vocês vejam que tem, já rompeu, tipo, queimou toda a parte da epiderme, mais a derme, já você consegue enxergar mais internamente, né, os outros tecidos do corpo, então já é uma queimadura mais grave. E aqui a de quarto grau, então, que é a carbonização total dos tecidos, tá? Então, vamos responder uma questãozinha, tá? Questão de 2023, recente, Prefeitura de Rio Verde, Goiás. Quanto às profundidades das queimaduras, aquela que atinge a epiderme e parte da derme, segunda camada da pele, onde há formação de bolhas, é denominada de queimadura de segundo grau. Pessoal, falou em bolhas, às vezes ela vai dizer, porque às vezes mesmo sendo a queimadura de segundo grau, ela vai já queimar toda a epiderme, já vai atingir às vezes a derme, tá? Sendo um pouco mais profunda, mas não tanto que nem a de terceiro grau, tá? Mas falou na formação de bolhas, é queimadura de segundo grau, certo? Tá? Bem facinho. Bem importante vocês memorizarem isso quando é de primeiro, quando é de segundo, quando é de terceiro e quando é de quarto, porque as bancas em geral adoram cobrar esse tema, tá? E quanto à extensão? Então, quanto à extensão, é quanto do corpo que queimou. Aqui eu já quero fazer um adendo que tem as classificações, tá? Em baixa, média e alta, mas essas classificações, tipo assim, elas, o grau, né, a profundidade, as extensões das lesões, elas se diferenciam dos adultos e das crianças, né? Nas crianças, normalmente, é muito mais severas as queimaduras do que nos adultos, tá? Então, assim, quanto à extensão, é considerada uma queimadura baixa, né, de baixa extensão, quando menos de 15% da superfície corporal é atingida. Ela é considerada de extensão média quando ela fica entre 15% e 40% da pele coberta, tá? E alta quando é mais de 40% do corpo queimado. Essa avaliação, ela é feita pelos médicos com base em alguns diagramas, tá? Onde que considera a região do tronco anterior 18%, a região do braço anterior 9%, posterior 9%, né, em cada membro, então vai dar 18%, nas pernas também, cada perna vai dar 18%, e aí vai fazendo uma média, né, os órgãos genitais 1%, o tronco mais 8%, de ter mais a região da cabeça, e quando somar toda a porcentagem vai dar 100%, tá? Então, o médico, quando ele atende uma pessoa em situação de queimadura, ele vai fazer essa avaliação, tá? O que é importante para nós, então, que o grau da mortalidade das queimaduras está relacionado com a mortalidade e com a extensão. Então, quanto mais, né, queimaduras de terceiro e quarto grau a pessoa tiver, mais, né, mais perigoso, né, mais grave vai ser essas queimaduras, tá? E também aqui, que eu já falei para vocês, a idade do acidentado, né? As pessoas idosas, então, demora um pouco mais para elas recuperar, né, essa pele. As crianças, então, as queimaduras, assim, causam lesões muito mais extensas, tá? E quando atinge 50% da superfície do corpo, normalmente já é fatal as queimaduras, tá? Então, continuando aqui. Então, quais que são os cuidados aos queimados que devem ser seguidos, né? Quais são as recomendações, tá? Então, assim, primeira coisa é retirar a vítima de contato com a causa da queimadura,
tá? Então, por exemplo, se for uma queimadura elétrica, por exemplo, que ela estiver em contato com alguma situação, você vai ter que desligar um disjuntor, tá? Para que termine, né, esse contato com ela. Se for alguma superfície quente, se tem como afastar essa superfície da pessoa, afastar a pessoa, então, dessa superfície, tá? Em caso das vestes estiverem pegando os fogos, não que a pessoa saia correndo, tá? Que quanto mais ela correr, mais ela vai estar oxigenando esse fogo e mais ele vai queimar, tá? O ideal é que seja abafado, tipo, se você tiver um cobertor, tiver uma camiseta, tiver alguma coisa que você vai colocar sobre para abafar. Ou também, em outras situações, o acidentado ele pode rolar no chão, tá? Que aí ele vai acabar eliminando, então, essas chamas, tá? Verificar, então, o nível de consciência, a respiração, o batimento cardíaco, né, dessa vítima, tá? Após, né, que tenha se apagado esse fogo. Retirar a roupa do acidentado se ela ainda contiver partes da substância que causou a queimadura, tá? Mas aqui tem que tomar muito cuidado, tá? Porque muitas vezes essa roupa, ela está aderida à pele. E aí não vai ser, o socorrista não vai lá poder puxar isso, porque ele vai arrancar partes da pele junto. Então, o que se indica é que se a pessoa tiver uma tesoura, uma faca, que ela vá cortando, então, mas sem em nenhum momento fazer esse arrancamento, tá? Porque senão ele vai realmente remover partes, né, da pele da vítima junto, tá? Em queimaduras de pequena extensão, então se indica lavar com bastante água corrente, mas assim, quando você sabe qual que é a substância, no caso, que causou essa queimadura, tá? Porque muitas vezes, quando são queimaduras causadas por bases, por exemplo, como a cal, em nenhuma possibilidade você vai poder pôr água aqui junto, porque senão você vai aumentar a reação e vai continuar queimando, tá? Então, aqui, quando for pequena extensão, por exemplo, que for uma queimadura, a pessoa encostou o dedo, encostou a mão em uma panela quente, alguma situação assim, é uma queimadura por água, tá? Mas na dúvida, se não souber qual que é a substância, não se bota água em cima, tá? Mas então aqui eu estou falando quando sabe, é uma queimadura pequena, sabe qual que foi, né? Foi uma panela quente, por exemplo, tá? Então vai colocar lavar a área queimada com bastante água corrente, em jato suave, por aproximadamente 10 minutos, tá? No caso de agentes líquidos, então, já coloquei aqui que tem que ver a ficha toxicológica, tá? Não só os líquidos, como as bases também, tá? Para saber, né, o que é com o que a pessoa se queimou, tá? Em caso de queimaduras extensas, colocar a vítima debaixo do chuveiro durante 30 minutos. Após esse período, retire as roupas molhadas e proteja o corpo com um lençol ou pano limpo, tá? Mas aqui também, se souber o que causou essa queimadura e ter certeza que colocando água ali você não vai piorar a situação, tá? Então, uma outra possibilidade, né, o que sempre precisa ser feito é avaliar a dor e prevenir a infecção no local de queimadura, tá? Isso aqui, normalmente, quem vai fazer essa avaliação é o médico, tá? Que vai prevenir o local, né, das queimaduras, assim, normalmente eles vão passar medicamentos, enfim, né, quando chegar o socorro especializado. O que eu quero colocar aqui para vocês, que às vezes as questões também cobram. Não romper as bolhas, tá? Tem a bolha, não vai estourar essa bolha. Vou pegar uma agulha e vou furar aquela bolha da queimadura. Não, não se faz isso, tá? Se as bolhas, elas estiverem rompidas, tá? Que já formou a bolha, que ela já rompeu, aí também você não vai colocar em contato com a água, tá? Não utilizar água em queimaduras provocadas por pó químico, que é o que eu falei para vocês, que são as bases, tá? Pois este pode se espalhar para outras localidades e produzir, então, novas queimaduras. Não retirar roupas queimadas que estiverem aderidas à pele. Isso também a prof já falou, tá? Não aplicar pomadas, líquidos, cremes, manteiga, pó de café, creme dental, outras substâncias sobre a queimadura. Acredito que a maioria de vocês que já estão ouvindo essa aula já ouviram alguém falar, passa tal coisa, você queimou,
queimou o dedo lá, não, vamos passar pasta de dente, vamos passar manteiga, vamos passar não sei o quê. Não se passa nada, tá? Se for uma queimadura por contato com fogo, você vai colocar embaixo da água corrente até aliviar e não vai passar nada em cima, tá? Porque muitas vezes você pode acabar, ao passar outras substâncias, você acaba causando algum tipo de infecção, o que vai piorar, no caso, essa queimadura. Ao invés dela melhorar, você vai acabar causando outras situações, causando infecções, tá? Aqui uma outra situação é que não oferecer água a vítimas com mais de 20% da superfície corporal atingida. Por quê? Porque você não sabe se essa pessoa tem alguma queimadura interna ou alguma outra situação, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso também. Não aplicar gelo sobre a queimadura, tá? Então é água corrente, mas não gelo, tá? E encaminhar sempre, né, o mais rápido possível a vítima para atendimento especializado, tá? Então, vocês vejam que sobre queimaduras tem várias situações, tá? Nos primeiros socorros que tem que ser observadas, tá? Vamos fazer uma questãozinha da VUNESP, tá? 2023. Frente a uma vítima de queimadura em braço, coxa e parte do dorso, por exposição a soda cáustica em pó. Olha só. O examinador foi muito querido, ele já colocou, né, que é uma queimadura por pó, tá? Os primeiros socorros compreendem prioritariamente, tá? O enxágue abundante com água em temperatura ambiente por 30 minutos. A gente viu que as queimaduras causadas por pó, a gente não vai colocar em contato com a água, então, a alternativa A está erradíssima, tá? A retirada das roupas e a remoção imediata do excesso de produto com escova ou tecido. Sim, você vai remover, então, as roupas, tá? Lógico, essa escova, quando você lê a primeira vez, a gente vai ler as demais, vocês vão ver que essa é a alternativa correta, tá? Mas a escova que eles utilizam é uma escova com as cerdas moles e tal, você não vai pensar naquela escova de esfregar roupa, tá? Então, você vai utilizar algum material que seja mais leve, que não vá causar mais lesões ainda na pele, tá? Então, essa seria a nossa alternativa correta. A administração de oxigênio a 100% por máscara umidificada. A gente não viu nada disso, né? A realização de sondagem vesical de demora. O que tem a ver a sondagem da vesícula, né? Sondagem, né? Tipo, para a retirada da urina aqui com isso, tá? Então, nada a ver. A retirada das roupas e o enxágue imediato com soro fisiológico 0,9% gelado por 30 minutos. A gente viu em tudo que falava era em água corrente, nada em soro fisiológico também, tá? Então, sim, a letra B é a nossa alternativa correta. Isso porque a questão deixou clara, né, que é a exposição, né, a queimadura causada por soda cáustica em pó, tá? Agora que terminamos a parte de queimaduras, seria isso, tá? É um pouquinho mais extenso queimadura do que os demais tópicos, tá? Nós vamos falar sobre as lesões traumato-ortopédicas, tá? Então, o que são essas lesões traumato-ortopédicas? Então, são contusões, escoriações, fratura, entorse, luxação, a gente vai aprender a diferenciar cada uma delas, tá? Não são de muita gravidade em geral, mas elas são muito dolorosas, tá? E todo acidentado, ele vai necessitar obrigatoriamente de atendimento médico especializado, tá? Então, o socorro, verificando qualquer uma dessas situações, é necessário chamar o socorro especializado, tá? Então, nós vamos começar falando sobre a contusão. Então, são lesões provocadas por golpes ou pancadas em que não há presença de ferimentos abertos, tá? Isso é, sem o rompimento da pele. Vai ficar aquela lesão, né, mais escura, que vai mudando de cor, né, que ela tem um espectro equimótico, tá? Que se avalia em medicina legal, então, para verificar há quanto tempo que ocorreu, então, essa contusão, tá? A gente normalmente ouve as pessoas falar que são os hematomas, mas, na verdade,
essas batidas em quina de mesa, onde que a gente acaba, né, encostando em algum lugar, assim, mais pontudo, é o que a gente chama de equimose, tá? Que são as infiltração de sangue nas malhas de tecido, tá? Sem formação de uma coleção sanguínea, que a gente chama. Já no caso dos hematomas, eles são o sangue extravasado, ele vai produzir uma tumoração visível sobre a pele, tá? Mas assim, ela normalmente ocorre, esses hematomas, internamente no corpo. Normalmente você vai encontrar hematoma no cérebro, em alguns órgãos, onde que vai ter uma coleção sanguínea acumulada, tá? Mas essa coleção, ela não vai estar infiltrada nas malhas do tecido. Quanto que na equimose, é isso que a gente verifica, essas manchas roxas, tá? Que a gente tem quando bate na quina da mesa, quando você se machuca, assim, com uma contusão, tá? Acontece algumas vezes que nós temos um tipo de hematoma especial, que a gente chama, que acredito que muitos de vocês já ouviram falar, que é o galo, aquele que dá na testa, por exemplo, quando você bate, ou alguma situação, quando você cai, e embaixo a gente tem uma placa óssea, né, que é os ossos do nosso crânio, tá? E quando você bate nessas regiões aqui, você vai formar um hematoma que a gente chama de bossa sanguínea. E se você apertar nele, por exemplo, você vai perceber que ele é mole, tipo que esse sangue que está nesse interior, ele se movimenta. Então, sim, aí é um hematoma. Agora, quando você tem uma mancha roxa que você bateu lá na quina da mesa, se você apertar nele, você vai perceber que tem alguma movimentação de sangue ou é simplesmente só aquela mancha roxa? E é assim que você vai diferenciar, então, quando se trata de uma equimose ou de um hematoma, tá? Então, lembrando que a equimose, então, são essas infiltração nas malhas do tecido, vai ter que trazer essa informação, tá? Sem formação de uma coleção sanguínea, enquanto que o hematoma, então, vai formar uma coleção sanguínea, tá? E não estará infiltrado, tá? É bem importante, então, saber diferenciar nessas duas situações. Nós temos também a escoriação, que é quando há o arrancamento da epiderme. Vou dar um exemplo. O joelho ralado, o cotovelo ralado, jogando futebol, caiu na quadra e tem aquele arrancamento da epiderme, que vai ser a escoriação, porque só vai arrancar aquela parte externa da pele, tá? Então, sem lesões maiores, tá? Então, o que fazer? Qual a conduta nessas situações de contusão aqui? Hematoma, equimose, tá? Então, vai fazer o quê? Aplicação de bolsa térmica de gelo ou de água gelada nas primeiras 24 horas, tá? E caso persistirem os sintomas, então de dor, inchaço, vermelhidão, procure a ajuda do especialista, tá? Então, aqui sobre contusão. Então, assim, não são ferimentos abertos, tá? Isso ajuda para responder questões, tá? Agora vamos falar sobre fratura. Então, o que é uma fratura? Fratura é uma interrupção na continuidade do osso. Eles classificam-se em fechadas ou abertas. Então, fratura fechada ou interna são fraturas nas quais os ossos quebrados permanecem no interior do membro, sem perfurar a pele. Podem romper vasos, nervos, são bem dolorosos, tá? E a fratura aberta ou exposta é aquela, então, que os ossos quebrados, eles vão romper a pele, deixando exposta uma de suas partes, tá? Então, nós temos uma imagem aqui, onde que vocês podem verificar. A primeira imagem aqui é exposta, onde vocês observam que o osso está rompendo a pele e aparecendo. E aqui, vocês vejam uma fratura fechada, né? Então, internamente vai ter esse rompimento do osso, tá? Mas não vai estar exteriorizado, tá? Normalmente causa um inchaço muito grande, muitas dores, tá? Mas ele não aparece a fratura, a partes do osso externamente, certo? Então, bem fácil de diferenciar quando é uma fratura fechada e quando é uma fratura aberta. Então, o que se faz em uma situação de fratura? Então, acionar o atendimento especializado o mais rápido possível, manter
a estrutura afetada imóvel, tá? Evitando que dessa forma piore a lesão e aumente a dor da vítima, tá? Você não vai fazer essa vítima pisar, se ela estiver com uma fratura na perna, assim, evitar ao máximo que ela movimente, né, essa estrutura, ela deve ser, né, isolada, e impedindo que ela force, porque muitas vezes pode piorar, tá? E atenção, né, quando a professora coloca esses quadros, né, em outras cores, é porque é o que as bancas gostam de colocar nas questões, tá? Então, que em hipótese alguma vai se tentar recolocar o osso fraturado de volta no lugar, tá? Você vai imobilizar da situação que ele estiver, tá? E não vai mexer, não vai querer empurrar esse osso para dentro, nenhuma situação, tá? E em caso de fraturas abertas, então, deve-se proteger o tecido exposto com compressas ou panos limpos para evitar grandes perdas sanguíneas e mantendo também a estrutura imóvel, tá? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né, que o pessoal faz muitas vezes, isola, né, coloca, utiliza papelão, faixas, o que tiver, para tentar imobilizar, né, essa situação onde que tem uma fratura, para impedir que essa pessoa se machuque mais ainda, tá? Vamos responder uma questãozinha, então. Prefeitura de Nova Mutum, 2023. A fratura óssea é uma ruptura completa ou incompleta na continuidade da estrutura óssea. Então, realmente, o osso ele pode romper totalmente ou somente uma parte, tá? Sendo definida de acordo com o seu tipo e extensão. Pode ser causada por golpes diretos, forças de esmagamento, movimentos súbitos de torção e contrações musculares externas. A fratura que envolve a ruptura em todo o perímetro do osso e que se encontra com frequência luxada, ou seja, removida da sua posição normal, é a fratura do tipo completa, né? É aquela que vai sair totalmente da posição e que vai romper, né, essa estrutura do osso. Então, letra C, a nossa alternativa correta. Mais uma, 2023. O que deve ser feito em caso de suspeita de fratura de um membro? Massagear o membro afetado para reduzir a dor? Não, né? A gente já viu que não se deve mexer, não se deve movimentar, que deve se fazer o isolamento desse local, mas sem ficar massageando, tá? Tentar endireitar o membro afetado imediatamente? Também não, né? A gente já verificou que, aprendeu que isso não se faz. Imobilizar o membro afetado antes de mover a vítima? Sim, corretamente. A colega já colocou aqui no chat essa, a letra C. Não fazer nada e esperar que o serviço de emergência chegue ao local? Também não, né? Que estiver dentro das possibilidades, o socorrista vai fazer, tá? Então, letra C, a nossa alternativa correta. Mais uma, FEPESE 2023. Quando a vítima de um acidente apresenta a ruptura total ou parcial da estrutura óssea, isso caracteriza a ocorrência de fratura. Não precisamos nem ler o restante, né? Hemorragia, estado de choque, não tem nada a ver com o que a questão está descrevendo, né? Então, letra A, a nossa alternativa correta. E agora, nos últimos dois tópicos da nossa aula, é diferenciar entorses e luxações, tá? Que é aqui que às vezes a banca consegue pegar a gente, tá? Porque é assim, é fácil, mas tem que memorizar, tá? Então, o que é entorses? Entorses é quando ocorre a distensão dos ligamentos das articulações, tá? Entorses, então, tem a ver somente com os ligamentos, tá? Quero que vocês coloquem isso bem grande aí no material de vocês, escrevam, então, que a entorse é quando vai tirar os ligamentos, vai romper muitas vezes, né? Vai distender esses ligamentos, mas é somente os ligamentos. Os ossos vão continuar na sua posição original, tá? Então, quais as condutas que devem ser tomadas? Aplicar bolsa térmica de gelo ou de água gelada na região afetada para diminuir o edema e a dor. Isso nas primeiras 24 horas, tá? Após, então, é água morna, tá? Se houver alguma ferida no local da entorse, agir...
espera aí. Se houver alguma ferida no local de entorse, agir conforme o ferimento, cobrir com pressa seca e limpa, tá? Imobilizar a área afetada antes de remover a vítima. Enfaixamento de qualquer membro ou região afetada deve ser firme, tá? Mas esse firme não quer dizer que seja excessivo, que seja extremamente apertado, que dificulte a circulação nesta região, tá? Encaminhar a vítima, então, para atendimento especializado, para avaliação e tratamento. Então, pessoal, lembro que entorse é ligamentos, tá? Tem a ver com ligamentos, certo? Então, aqui eu coloquei uma imagem para vocês, que vocês vão ver que os ossos estão na sua posição original e a lesão vai ser somente nos ligamentos, tá? Quero que vocês gravem bem isso, porque agora a gente vai começar a falar de luxação, tá? E a luxação não tem a ver com os ligamentos, tá? Então, não tem como a gente associar luxação com L de ligamentos, é o contrário, tá? Questão 18, vamos lá. 2023 também. A principal diferença entre uma entorse e uma luxação é: na entorse, há deslocamento total do osso? Não, já para, tá? A gente aprendeu que entorse tem a ver com os ligamentos, então não é essa. A luxação é uma lesão mais comum que a entorse? Não tem como afirmar isso, tá, pessoal? Essas questões que uma é mais que a outra, normalmente a gente apenas, mesmo que só se não tiver nenhuma outra alternativa correta, você vai marcar alguma questão desse tipo, tá? Na entorse, a lesão nos ligamentos. Perfeito, é isso que a gente aprendeu. Enquanto que na luxação, a lesão das articulações. Aqui, na luxação, vai ter o deslocamento dos ossos da sua posição original, tá? Então, essa aqui é a nossa alternativa correta, tá? A entorse é uma ligação mais grave que a luxação? Depende, tá? Então, complicado essas alternativas, mas aqui é a letra C, com certeza, a nossa alternativa correta, tá? E agora, nós vamos falar sobre a luxação. A luxação, então, é quando ocorre o deslocamento e a perda de contato total ou parcial dos ossos que compõem a articulação afetada. Então, aqui vai ser os ossos que vão sair da articulação da sua posição original. Então, a questão, quando ela quiser cobrar o conceito de luxação de vocês, ela vai precisar deixar claro que houve o deslocamento dos ossos, tá? Senão, nós vamos estar falando de entorse, certo? Então, as articulações mais atingidas são ombros, cotovelos, dedos, a mandíbula, tá? Então, os cuidados iniciais que deverão ser tomados. Acionar o sistema de urgência adequado para atendimento à vítima, tá? Isso a gente já trabalhou em todos os tópicos, né? Os primeiros socorros, então, limitam-se à aplicação de bolsa de gelo ou compressas frias, tá? No local afetado e imobilização da articulação, preparando o acidentado para o transporte. O acidentado deverá ser mantido em repouso, na posição em que lhe for mais confortável, tá? Até a chegada do socorro especializado. E o enfaixamento, assim como a gente já viu lá na entorse, ele tem que ser firme, mas ele não pode ser excessivo de forma que dificulte a circulação do local. Então, vocês vejam que os atendimentos de primeiros socorros são os mesmos, tanto para entorse, para luxação, tá? O que vai diferenciar mesmo aqui é o conceito, tá? Então, aqui eu trouxe uma imagem para mostrar para vocês vejam aqui um dedo luxado, vocês percebem que ali há o deslocamento dos ossos, tá? Eles saíram da sua posição original, tá? Enquanto que no outro vai ter só, vai sair os ligamentos, tá? Vai ter uma distensão de ligamentos, certo? Então, bem importante diferenciar esses dois. E agora vamos para... acho que é a última questão da apostila de vocês, mas eu trouxe mais duas, tá? Para a gente discutir. Então, essa aqui, 2018, é uma questão um pouco mais antiga, tá? Mas eu já trouxe ela
porque ela tem um peguinha aqui que eu gosto de sempre passar para os alunos, tá? Quando uma articulação entre dois ossos é forçada além de seus limites, causando muitas vezes hematomas e inchaço na região, denomina-se aqui. Vocês vejam que a questão, ela está falando só da articulação entre os dois ossos. Ela não está falando que os ossos saíram do local, tá? Então, nesse caso aqui, vai ser uma entorse. Essa aqui é uma questão bem maldosa, tá? Porque, assim, dependendo da forma como você interpreta ela, você poderia dizer que é luxação, tá? Então, eu já trouxe outras questões para mostrar para vocês como que normalmente aparece nas provas quando o examinador quer a resposta como luxação, tá? Essas questões são de 2023, tá? E elas não estão no material de vocês, então caso vocês queiram fazer um print de tela, tá? Então, 2023, Prefeitura de Tupanatinga, Pernambuco. A luxação é o deslocamento repentino, parcial ou completo das extremidades dos ossos que compõem uma articulação em um indivíduo. Olha, vejam que essa alternativa está corretíssima, tá? Porque ele deixou bem claro que é o deslocamento, então, das extremidades dos ossos que compõem a articulação. Não é somente o deslocamento da articulação em si, aqui ele deixou claro, então, aqui nós temos um conceito de luxação, tá? Então, essa alternativa está correta, certo? Vamos para a última questão, também, caso vocês queiram fazer um print de tela, tá? Questão de 2023. Diversas lesões acometem o sistema esquelético e muscular. A lesão em que ocorre deslocamento repentino, parcial ou completo das extremidades dos ossos que compõem uma articulação, provocando dor intensa, limitação dos movimentos, inchaços e hematomas, denomina-se luxação. Vocês vejam que aqui também a questão deixou claro que é os ossos que saíram da sua posição original. E é por isso que é uma luxação. Tá, pessoal? Então, o que eu teria para passar para vocês sobre primeiros socorros e que está no edital de vocês, está nessa apresentação, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me chamar, se quiserem escrever no chat também. Essas são as referências que eu utilizei para montar a aula de vocês, tá? Alguma pergunta, pessoal? Deixa eu olhar o chat aqui. Não? Tranquilo? Olha, é um conteúdo bem tranquilo, assim, a professora já deixou ele bem esquematizado, tá? Deixou pontuado, assim, o que normalmente as bancas cobram, tá? Eu acredito que com isso, vocês vão conseguir fazer uma excelente prova, tá? Nos próximos dias eu vou mandar um mini simulado para vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender. Caso tenham alguma dúvida, vocês podem me chamar, tá? E às vezes eu posto também algumas questões no meu Instagram, tá? Sobre variados assuntos, medicina legal, criminalística, primeiros socorros, caso vocês queiram responder, tá? Então, que bom que vocês gostaram. Façam uma boa prova, tá? Eu sei que está ainda longe. Não deixem de revisar, tá? Porque a gente esquece alguns tópicos, tá? Então, sempre que possível, volta, reveja os principais tópicos, refaça as questões, tá? Se tiver a possibilidade de fazer outras questões, tá? Eu vou mandar um mini simulado para vocês com algumas questões que eu separei sobre o assunto e que não estão aqui nos próximos dias para vocês responderem, tá ok? Boa noite, então. Estão dispensados. Bons estudos, pessoal.